Fala pessoal, beleza? Eu sou André Possebon, sou mestre e especialista em dentística restauradora, sou professor dos cursos de atualização e especialização em dentística da Associação Brasileira de Odontologia Regional Duque de Caxias e sou membro da equipe Stratificare. Eu tô aqui para falar para vocês hoje um pouquinho sobre longevidade clínica de restaurações classe 2. Claro que isso é um tema muito amplo e é uma pretensão muito grande em uma aula de 1 hora e alguma coisinha eu falar para vocês tudo sobre longevidade de classes 2. Só que a gente vai bater um papo de alguns pontos importantes que eu julgo que é necessário você prestar atenção. Por isso tem essas 4 bolinhas aqui na capa, são os 4 principais temas que a gente vai debater nessa aula. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses temas, um pouquinho sobre sistemas adesivos, que é importante para o sucesso clínico, um pouquinho sobre fotoativação, sem ele a gente não consegue fazer nada dentro da odontologia restauradora, um pouquinho de ponto de contato, como que você vai obter um bom ponto de contato de forma bem efetiva e acabamento e polimento para você deixar essas restaurações o mais longevas possível. Quem nunca recebeu num paciente no consultório e ele fez esse tipo de pergunta: doutor, quanto tempo vai durar a minha restauração? Quanto tempo eu tenho que vir aqui para trocar? É a principal pergunta que eles fazem no nosso consultório e a gente fica meio sem saber como que responde isso. De repente você fala 5 anos e ele acha que é pouco tempo, você fala 10 e a tua restauração não chega a 10 anos. Então a gente fica meio nessa corda bamba de quanto tempo dura uma restauração. Para ilustrar isso, eu quero que você dê uma olhadinha nesse caso clínico aqui, ó. Quanto tempo você acha que essa restauração está em função? Você acha que ela está ali há 5 anos, 6 anos, 10 anos, quem sabe? Vamos analisar o quadro. Olha bem para essa restauração, olha bem para esse dente. Você consegue ver que as margens desta restauração estão todas manchadas. Por que você imagina que isso aconteça? Talvez problema no sistema adesivo, talvez problema na fotoativação. Tudo isso leva a esse manchamento, a deteriorização da margem. Você consegue ver o que também? Tem uma mancha, bem no centro tem uma mancha mais amarelada. O que é essa mancha? O que você imagina que seja essa mancha? Provavelmente essa mancha é hidróxido de cálcio, material forrador. Quando eu fiz a minha graduação há 10 anos atrás, 12 anos atrás, estava muito em voga sistema de restauração sanduíche. O que consistia isso? Uma base de ionômero de vidro, embaixo desse ionômero de vidro você colocava o hidróxido de cálcio e em cima do ionômero de vidro você colocava a tua resina composta. E isso eles afirmavam que seria para melhorar aquele selamento daquela dentina mais profunda. E a gente está sabendo hoje que isso não é mais necessário. A proteção com hidróxido de cálcio, ela é muito ruim, ela é pouco efetiva. É um material que não tem adesão, é um material com baixa resistência mecânica, então ele acaba não resistindo aos esforços mastigatórios e a sua resina não tem aderência em cima desse material, então você causa um descolamento da tua restauração. Então ainda você vê nessa imagem que ainda tem 2 ou 3 tipos de resina composta grudadas no mesmo dente. Então isso causa esses insucessos. Aliado a isso, falta de anatomia. Quando a gente não faz uma anatomia correta, você direciona de forma incorreta o deslizamento dos movimentos mandibulares, o bolo alimentar que é formado aqui na posterior, quando ele vai para a anterior, você tem que dar um caminho para eles, é por isso que serve os sulcos. Então aqui você vê que não tem sulco, então o bolo alimentar se perde no meio do caminho. Provavelmente esse paciente tem um pouco de dificuldade na hora de mastigação. Então isso leva a um insucesso. E pasmem, não faz só 10 anos que essa restauração está em posição. 2 anos só. Essa restauração está em função há 2 anos, é muito pouco tempo para essa restauração estar em função e ela já está nesse estado. Então você vê que tem uma série de problemas acontecendo para essa restauração ficar nesse estado. Então
Quanto tempo dura uma restauração? Talvez não seja a melhor pergunta. É a pergunta que o paciente vai te fazer, mas talvez não seja a melhor pergunta para você pensar. Talvez a melhor pergunta que você tenha que se fazer é: por que essa restauração falha? Por que ela falha? Quais são os parâmetros que levam ela a falhar? Isso que a gente tem que entender, e entendendo isso, a gente consegue dar tratamentos longevos para os nossos pacientes, que aí a gente vai saber exatamente quais são esses pontos que a gente tem que tomar mais cuidado e prestar mais atenção, tá? Então, o que a literatura mostra? Ela mostra em alguns artigos duas principais causas de insucesso. Ela fala que uma das causas do insucesso seria a fratura, ou da restauração ou do elemento dental, e a outra causa de insucesso seria a cárie secundária. Quando ele fala de fratura, é justamente o uso desse material forrador, que eu já falei para você. Lembra, você usa um material forrador que é fraco mecanicamente, no caso hidróxido de cálcio, não tem adesão aos tecidos dentinários e não tem adesão à resina composta. Então vamos colocar assim, o meio da sua restauração ele fica como se fosse oco, ele fica com material ruim, fraco mecanicamente. Imagina que você está construindo um prédio e você tem que fazer o alicerce desse prédio. Você prefere fazer o alicerce desse prédio num terreno com uma terra bem compactada, ou você prefere fazer esse alicerce desse prédio na areia da praia? Qual dos dois você acha que vai ter mais sucesso? O prédio que foi construído com alicerce sobre aquela terra compactada, certo? Por quê? A areia da praia é uma areia mais molenga, você vai colocar um peso e ela vai desmoronar. A mesma coisa na restauração. Quando você faz um forramento com hidróxido de cálcio, por exemplo, é um material fraco mecanicamente e não tem adesão, tudo que você coloca de carga mastigatória ali em cima fica ruim. Esse esforço transmite para o dente e fratura a tua restauração, porque ela não tem sistema de adesão em volta daquelas paredes. Então, uma das causas de fratura seria isso, o uso de materiais forradores. E a gente sabe que hoje não é necessário mais a utilização desses materiais forradores. O outro ponto que ele fala é cárie secundária. Como que surge essa cárie secundária? Bom, primeiro, o operador, o dentista, pode ter deixado um pouco de cárie ali, talvez, mas não é a causa principal. Muito provavelmente essa cárie secundária vem de um gap formado na parede gengival, aquela parede lá embaixo, onde está a subgengival. A utilização de uma luz de fotoativação ruim, de baixa intensidade ou com um tempo curto de ativação pode causar esse gap. Você tem uma resina que não está convertida ali naquela barreira, essa resina não convertida ela sofre a ação da saliva, ela vai se deteriorando e se abre um gap ali. Ou você faz uma restauração sem um isolamento absoluto, e aí você tem um campo contaminado, um campo com umidade. Isso prejudica a tua restauração, prejudica a fotoativação, a conversão daqueles monômeros em polímeros. Então você vê que é uma série de detalhes que você tem que levar em conta para você ter um sucesso nessas restaurações. Um dado clínico muito legal, o professor Paulo Rodolfo, brasileiro, fez um trabalho que ele publicou no ano de 2006 e esse trabalho tinha em 2006 17 anos de acompanhamento clínico de restaurações classe 1 e classe 2. Então, qual que era o cenário na época que ele fez esses trabalhos? Não tinha uma luz fotoativadora confiável, ou seja, provavelmente ele fez isso com luz halógena. Sistemas resinosos não eram tão desenvolvidos quanto são os sistemas de hoje em dia. Os estudos sobre contração de polimerização, tensão de polimerização dessas resinas naquela cavidade também não eram tão desenvolvidos quanto hoje. E mesmo assim, em 2006, publicando esse trabalho com 17 anos de acompanhamento, ele teve, 70% de sucesso clínico das restaurações classe 2. Ou seja, 70% de todas as restaurações que ele fez ao longo de 17 anos sobreviveram e estavam em condições satisfatórias. Então você vê que após 17 anos essas restaurações estavam em condições satisfatórias. Então o uso de bons sistemas de adesão, o uso
de boas resinas, uso de bons sistemas de fotoativação, tudo isso contribui para o sucesso clínico. Então, a partir de agora, a gente vai abordar cada ponto desse para você entender melhor e poder aplicar isso no seu dia a dia. Então, esse primeiro pedaço da aula, eu quero trazer para vocês o sistema adesivo. A gente vai bater um papo sobre sistemas adesivos. Porque o que a gente vê, o que eu mais percebo por aí? Nós não sabemos escolher sistema adesivo. Você não sabe para que serve, você não sabe escolher e isso prejudica o desempenho da tua restauração. Eu tenho sistemas adesivos que são apresentados em 2 frascos, em um frasco, em aplicação com ácido, sem ácido. E o que eu vejo é que os alunos eles não conseguem identificar qual é o sistema adesivo, qual o melhor sistema adesivo. O aluno não consegue comprar isso na Dental. Ele chega e fala assim, eu quero... Qual sistema adesivo você tem aí disponível? Aí o vendedor fala assim, eu tenho o X, eu tenho o Y. Qual que é o mais barato entre eles? Aí o vendedor fala assim, é o Y, então é esse que eu vou levar. Então você está deixando a escolha do sistema adesivo para o vendedor da Dental, que não entende nada disso, ele não está preparado para isso, é você que tem que saber qual que é o melhor sistema adesivo. Então a gente vai bater um papo sobre sistemas adesivos e tentar entender quais são os disponíveis no mercado e qual é o melhor para você estar utilizando. Então, antigamente a gente tinha essa classificação de geração de adesivos. Então eu tinha adesivos de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração, de quarta. Só que o problema de se classificar por geração é que foram sendo desenvolvidos tantos sistemas adesivos que isso começou a ficar muito complexo, começou a ficar muito bagunçado. Então hoje a melhor maneira de se classificar adesivos é baseado no tipo de tratamento de superfície e na quantidade de passos operatórios. É o sistema mais didático que nós temos para ensinar sistemas adesivos para você. Então, olha só como que funciona. Eu fiz uma tabelinha resumo, onde eu tenho 2 colunas. Uma coluna, sistemas adesivos autocondicionantes, uma segunda coluna, sistemas adesivos de condicionamento total. E depois eu tenho um número de passos operatórios separados. Então, vamos dar uma olhada nisso tudo. Dentro do grupo do condicionamento ácido total, eu tenho um passo operatório que é específico para o sistema de condicionamento ácido. Então, o condicionador ácido está presente numa bisnaguinha separada, que está aqui na foto. Depois, sistema de condicionamento total de 2 ou de 3 passos. O de 3 passos, eu tenho um tubo onde eu tenho um primer, então o primer está presente num tubo separado e depois eu tenho um outro tubo somente com o bonde. Então eu tenho 3 passos, ácido, primer e bonde separados. Depois a indústria achou que eram muitos passos operatórios, os dentistas acabavam ficando um pouco perdidos nesses passos e elas resolveram simplificar isso. Então elas simplificaram e colocaram dentro do mesmo tubo primer e bonde. Então eu tenho um passo operatório só para o ácido e um passo para o primer e bonde juntos no mesmo frasco. E aí ficou tudo misturado. E aí eu faço uma pergunta para você, principalmente você que é mulher, você vai saber responder. Quando você usa no seu cabelo um condicionador e um shampoo, tudo junto no mesmo frasco, como é que fica seu cabelo? Fica bom ou fica ruim? Provavelmente fica ruim. Minha esposa fala que o cabelo dela fica péssimo. Então significa o quê? Quando você junta muitos componentes no mesmo frasco, como é o sistema convencional de 2 passos, você acaba tendo muitos compostos químicos para eles estarem atuando tudo junto ali. Imagina o seguinte, imagina que o seu primer é um vidro de azeite e o seu bonde é um vidro de água. Água e azeite eles não se misturam. Para que tenha essa mistura no mesmo frasco, a indústria tem que colocar muitos compostos ali para que haja essa mistura. Então o desempenho clínico deles acaba sendo ruim, sendo baixo. Então de todos ele acaba sendo o pior, entre de 2 ou de 3 passos ele acaba sendo o de pior desempenho clínico. No outro grupo de autocondicionantes,
Eu tenho um frasco onde eu tenho um primer acídico, ou seja, é um primer com poder ácido de desmineralizar aquela dentina. Então, no mesmo frasco eu tenho primer acídico e num frasco separado eu tenho o bonde propriamente dito. E aí, de novo, a indústria achou que isso era muito ruim, muitos passos, o dentista podia se confundir e resolveu juntar tudo isso. A princípio, eles juntaram tudo e fizeram um adesivo de uso, de aplicação única, um autocondicionante de um único passo, mas ele não era muito efetivo, ele era ruim, o desempenho clínico dele era péssimo, então ele acabou sendo retirado do mercado. E hoje o que veio para substituir esse sistema autocondicionante de um passo seria o nosso sistema universal, onde eu tenho ácido, primer e bonde, tudo no mesmo frasco. Então hoje, por que ele ficou bom? Por que deu certo esse tipo de adesivo? Por que no passado deu ruim e agora deu bom? Porque eles colocaram um monômero fosfatado dentro desse composto, o que tornou a adesão mais estável e valores de adesão melhores. Então por isso que ele ficou mais confiável e melhor. Dentro desses adesivos, dessa classificação, o que nós consideramos, o que a literatura considera para você como sistemas padrão ouro seria o condicionamento total de 3 passos ou o autocondicionante de 2 passos. Isso seria o padrão ouro, ou seja, o que tem os maiores e os melhores valores de adesão a longo prazo. Ok? Então esses são os nossos sistemas adesivos padrão ouro. Então a gente falou até agora sobre os tipos de sistemas adesivos existentes no mercado. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o condicionador ácido. Você acha que condicionador ácido é tudo igual? Você acha que sim ou não? Porque como que a gente compra condicionador ácido? Normalmente o condicionador ácido ele vem de brinde em alguma coisa que você compra. Ah, você comprou um cimento e veio ele de brinde. Ou você acaba escolhendo ele pelo menor preço do mercado. Você entra lá no site da Dental e procura qual que é o menor valor. Mas o condicionador ácido não é tudo igual. A gente tem uma variedade de marcas comerciais e eu vou te dar alguns parâmetros para você analisar um bom condicionador ácido. O primeiro parâmetro é o tipo de corante. Algumas empresas utilizam um corante que ele fica impregnado nos canalículos dentinários. Por mais que você lave, ele fica ali presente no canalículo e aquilo atrapalha a sua adesão. Então você tem que procurar por marcas onde o tipo de corante seja específico para odontologia e ele saia com uma facilidade na hora que você estiver lavando esse condicionador ácido. Outro ponto importante é o tipo de espessante. Por quê? Alguns produtos eles usam o dióxido de silício como espessante e esse produto ele fica impregnado na superfície da dentina. Por mais que você lave com jato de ar e água, esse produto ele impregna na superfície e você não consegue tirar. E isso faz com que os teus padrões de adesão, o valor de adesão, ele caia bruscamente. Então você tem que procurar por um produto também que tenha um espessante específico para a odontologia que não deixe esse resquício. Outro ponto importante são bolhas internas. Quem nunca aqui pegou um ácido, foi aplicar com todo cuidado e ele dá aquela explodida e voa ácido para todos os pontos que você não quer. Voa para a dentina, para o esmalte, para o lençol de borracha, para o dente vizinho. Por quê? Porque já dentro daquele tubo de ácido a empresa invasou aquilo e já tinha essas bolhas. Então você tem que procurar uma empresa séria que faça um bom controle de qualidade e não deixe essas bolhas internas. Isso prejudica quando você for fazer, por exemplo, um sistema de condicionamento seletivo, onde eu só quero ácido em borda de esmalte, não quero ácido em dentina. Então, se no momento que você aplicou, ela explodir e voar ácido para todos os lados, você corre o risco desse ácido cair na sua dentina. E aí atrapalha todo o seu processo de condicionamento ácido seletivo. Um outro ponto que você tem que julgar importante é a fluidez ou a tixotropia. Pelo dicionário, tixotropia é aquela qualidade de um líquido viscoso que quando você pressiona, você injeta pressão, ele muda de fluidez, ele fica menos consistente, mais fluido.
Então é aquele ácido que você não deixa ele escorrer, mas a hora que você pressiona o êmbolo da seringa, ele consegue escoar por onde você quer e para naquela posição. Não fica escoando para todos os lados. Então você tem que procurar um ácido com uma boa tixotropia. Tixotropia é igual ao ketchup. Se você pegar o vidro de ketchup e virar ele de ponta cabeça, o ketchup não cai. Mas se você pressionar a embalagem, o ketchup cai. Isso é tixotropia, é esse o sistema que o seu ácido tem que trabalhar. Se você pegar a sua seringa e apertar levemente, ele não pode espalhar, mas se você faz uma pressão constante naquele êmbolo, ele sai e vai pontualmente aonde você quer. Então essa é uma característica muito importante de se ter num bom ácido. A outra característica que você tem que procurar é a facilidade de remoção. Pensa o seguinte, você tomou todo o cuidado, fez um bom isolamento absoluto, vai trabalhar com um sistema ácido de condicionamento seletivo só em borda de esmalte. Escolheu um bom ácido, pagou um bom dinheiro por esse ácido, aplicou ele da maneira correta, só em esmalte, e a hora que você vai remover esse ácido, ou ele não sai ou ele espalha para todo o seu dente. Isso daí é ruim. Então, todo esse trabalho que você teve de isolar, condicionar só esmalte, ele vai por terra quando você tem um ácido ruim de ser removido. Então, o interessante é você trabalhar com ácido que ele saia de uma maneira eficiente e ele não vá para dentro da dentina, por exemplo. Então, uma boa maneira de se fazer isso com cânula endodôntica. Você pode ver aqui na imagem uma cânula endodôntica descartável. É a melhor cânula que você pode adquirir. Não tem esse problema de entupir, se entupir você joga fora e pega outra, não é caro. Então, é um bom sistema para você fazer a remoção desse ácido. Bom, falamos de algumas características desses ácidos, mas aí você está se perguntando, qual é um ácido bom então? Já que a gente não consegue escolher, eu não sei como escolher, quais são os ácidos bons que tem no mercado? Então vou te dar dois ácidos que eu julgo muito interessantes para ser utilizado dentro da dentística restauradora. O primeiro deles é o Ultra Et da Ultradent. Você pode ver que você pode comprar por essa seringa, esse blister grande, é onde esse blister grande enche várias outras seringuinhas. Então ele é um bom ácido, com uma boa tixotropia, boa coloração, ele não escorre, uma boa facilidade de remoção, tá? Então é um ácido muito bom e seguro para ser utilizado. E o segundo ácido que eu posso te indicar é o da PHS, o Potenza Ataco. Funciona igualzinho o ácido da Ultradent, boa tixotropia, você compra nesse blister grande que enche várias outras seringas. Então isso é muito interessante, eles não são ácidos tão caros assim, mas te entregam uma qualidade muito boa de tratamento. Não ganho nada para falar sobre eles, mas são dois excelentes produtos que você pode estar utilizando na sua rotina clínica que vão fazer muita diferença no tratamento final, na qualidade do seu tratamento. E eles não escorrem, eles não escoam. Você pode ver aqui uma foto do PHS, do Potenza Ataco. Você vê que vai injetando, vai saindo esse ácido da seringa e ele não vai espalhando. Você consegue localizar, pontuar a aplicação desse ácido. Então você consegue fazer uma aplicação só em esmalte, sem espalhar para a dentina. Por isso que ele é um excelente ácido. Você tem um controle muito bom sobre ele, tá bom? Esse ácido, quando você coloca em esmalte, você tem essa característica. Ó. Esse primeiro quadradinho aqui, que você vê essa primeira fotomicrografia, você observa que é um esmalte sem condicionamento. A outra fotomicrografia, você pode observar que é um esmalte que recebeu o condicionamento ácido. Consegue reparar na diferença? Você vê que você dissolveu os prismas de esmalte desse condicionamento. Então, qual que é uma das funções do condicionador ácido? É aumentar a energia de superfície que você tem nesse esmalte. Você desmineraliza o esmalte, promove uma micro retenção nele e deixa expostos os prismas de esmalte para receber o seu sistema adesivo. Então você consegue notar bem a diferença entre o esmalte sem condicionar e o esmalte pós-condicionamento. Já na dentina, a função desse ácido seria de remover toda aquela smear layer,
Lembra, esmieleira é aquele produto, quando você desgasta a dentina, que envolve restos de dentina, envolve óleo lubrificante da caneta, restos de bactéria, de resina. Então eles ficam todos ali parados em cima da sua dentina. Então você faz esse condicionamento para poder limpar a superfície da dentina dessa esmieleira e abrir os canalículos dentinários para receber primer e bond. Então, padrão de condicionamento em dentina é esse daqui, onde você vê onde tem a letra T de túbulos dentinários, o H seria a sua camada híbrida, A seria o seu adesivo e a parte C ali em cima no topo da figura você repara que é a sua resina composta. Então aqui é o perfil da sua restauração através de uma fotomicografia. Só que aí tem um porém e tem uma observação que a gente tem que fazer quando você trabalha com condicionador ácido em cima da dentina. Trago duas fotos para vocês. A primeira foto, uma dentina úmida, a segunda foto, uma dentina seca. Pense o seguinte, quando você condiciona o seu esmalte, você remove todo o conteúdo mineral dele. Só que ele já tem conteúdo mineral e tem pouquíssimo conteúdo orgânico. Então é fácil você controlar isso. Agora, quando você faz o condicionamento em dentina, você remove esse conteúdo mineral e expõe conteúdo orgânico. Você expõe fibras colágenas. Fibra colágena é como se fosse um macarrão, ela fica ali entremeada na sua dentina. Quando você tira, através do condicionamento, expõe essas fibras colágenas e você seca demasiadamente essa dentina, você colaba, você fecha essa fibra colágena e não permite que o teu adesivo penetre e forme a camada híbrida de forma eficiente. Então, associe essa fibra colágena como se fosse um macarrão instantâneo. Quando ele está envolto em água, então todos os macarrãozinhos estão todos soltos, fica fácil de você pegar com o garfo, fica bom para comer. Quando você tira a água desse macarrão e passa a ressecar, você gruda esse macarrão e você já não consegue mais comer, ele já não fica bom para se comer. Então a dentina funciona da mesma forma. Quando você faz um condicionamento com ácido fosfórico em cima dessa dentina e seca essa dentina, você gruda essas fibras colágenas e aí impede que o teu adesivo penetre e forme uma camada híbrida eficiente. Por esse motivo, nós da equipe Stratificare gostamos de trabalhar com esse sistema aqui, ó, o Clearfiel SE2 Bond. Um sistema autocondicionante. Por quê? Porque você elimina a necessidade de condicionamento ácido em dentina. Então fica mais fácil, você não tem que trabalhar essa questão de umidade, esse controle de umidade da sua dentina. É tido na literatura que o Clearfiel é o padrão ouro nos sistemas adesivos, porque ele te entrega os maiores valores de adesão nos maiores períodos. Então aqui eu te trago um gráfico para você entender mais ou menos como isso funciona. Os dois adesivos em destaque aqui, Clearfiel SE Bond e o OptiBond FL, que seria um sistema de condicionamento ácido total de 3 passos. Você pode ver que eles entregam os maiores valores de adesão, em torno de 44 no meu Clearfiel e em torno de 50 a 51 no meu OptiBond. São os maiores valores de adesão. Agora, para você ter uma noção de quanto isso significa, você tem mais ou menos em torno de 41 a 45, 47 até 51 megapascal de força de adesão entre esmalte e dentina. O seu dente já é naturalmente assim. Então, a união entre o seu esmalte natural e a sua dentina gira em torno desses valores. Então, você pode ver que o sistema adesivo padrão ouro, tanto o Clearfiel quanto o OptiBond, eles te entregam valores de união que são próximos ou acima da sua união dentina-esmalte. Então você pode ver que são valores de união consideráveis, bons, e a longo prazo isso se mantém. Mas por que isso se mantém no caso do OptiBond FL?
E por que isso se mantém no caso do Clearfiel? Por que eles são os padrões ouro? Porque dentro deles existe um monômero fosfatado responsável por manter uma união química com a estrutura dental. No caso do Clearfiel, que é o que a gente recomenda, nós da equipe Stratificare recomendamos para você estar utilizando no seu consultório, ele tem um monômero fosfatado que é representado por essa molécula que se chama 10-MDP. O 10-MDP é o responsável por promover essa ligação química com a estrutura dental. Ele tem uma alta força de união e uma alta estabilidade. E isso faz com que você ganhe muito nos valores de adesão a médio e longo prazo. Por isso que ele é considerado um padrão ouro de adesão. E aí eu já te falei isso, mas eu vou relembrar. O primer dele é um primer acídico que a gente fala. Dentro dele eu tenho ácido e o primer no mesmo tubete. Então é um primer acídico. Então, para você ter uma ideia, eu tenho uma escala de valores ácidos que vão desde ácidos agressivos, que são menores do que 1 no pH, até ácidos que são leves, considerados leves, são maiores de 2 no pH. O Clearfiel, ele é um ácido moderado, o pH dele está em torno de 2, 1,9 a 2. O que isso significa para você? Significa que ele não vai promover uma desmineralização em excesso. Muito pelo contrário, quando você usa um primer acídico sobre a sua dentina, sobre a sua esmieleira, você não tem uma desmineralização, você tem uma modificação dessa esmieleira. Ele atua modificando a esmieleira, então ele não remove essa esmieleira, ele modifica. Então, por essa figura você pode ver que o padrão de infiltração dele não é tão longo, mas a gente sabe que muito melhor do que a quantidade que esse ácido vai desmineralizar essa dentina, ou seja, esse túbulo dentinário exposto, muito melhor do que isso é o padrão de qualidade da sua camada híbrida. E isso o Clearfiel entrega um bom padrão de qualidade, tá? Mas ele tem um problema. O problema dele é que ele não consegue desmineralizar o esmalte. Então você vê essas duas fotomicrografias, a de cima é um esmalte que eu fiz um condicionamento ácido, você pode ver o padrão de desmineralização que isso apresenta, e a fotomicrografia de baixo é um esmalte que eu só passei o primer acídico do Clearfiel. Você pode ver a diferença de padrão de condicionamento. Então você vê que por ele ser um condicionador ácido, um Clearfiel ter um ácido moderado, ele não consegue promover essa desmineralização de esmalte. Por isso eu tenho que lançar mão de uma técnica que a gente chama de modificado. Então eu tenho um primer acídico moderado com pH em torno de 2. Aí você precisa lançar mão de uma técnica um pouquinho diferente, modificar essa técnica. Então você faz um condicionamento prévio do seu esmalte. Então toda vez que você trabalha com sistema autocondicionante, você faz o condicionamento prévio desse esmalte. Condiciona o esmalte e depois aplica o sistema adesivo. E aí eu vou te passar agora um passo a passo que vai esclarecer para você como utilizar esse sistema adesivo. Então, eu já falei agora, você vai fazer um condicionamento prévio do teu esmalte, 30 segundos de condicionamento, 30 segundos marcados no relógio. Não faça 30 segundos marcados na sua cabeça, porque você acaba passando o tempo. Então, habitue-se a marcar no seu relógio esses 30 segundos. E ao invés de você tacar ar e água que nem um doido em cima dessa dentina e desse esmalte, você vai pegar uma cânula de sucção endodôntica, vai sugar todo esse ácido em excesso e aí sim vai promover a lavagem. Lavagem desse esmalte e dessa dentina pelo dobro de tempo, ou seja, se você condicionou por 30 segundos o seu esmalte, você vai lavar essa dentina e esse esmalte por pelo menos 60 segundos. Importante. Jato de ar e água ao mesmo tempo, não só água, porque você vai remover todos os resquícios desse condicionador ácido do seu esmalte, tá bom? Lavou muito bem. Como você não condicionou a sua dentina, aqui está o grande barato desse sistema adesivo. Você pode secar tudo, pode secar muito bem, sem se preocupar com a umidade da sua dentina. Por quê? Porque como você não condicionou, não expôs fibra colágena, não tem essa preocupação em colabar as fibras colágenas, então pode secar muito bem esse conjunto. Então você vai ver o esmalte altamente desmineralizado, manchado de branco, e você vai ver a sua dentina levemente
umedecida porque você não expôs fibra colágena. Depois disso, você vai promover a aplicação do seu primer acídico em dentina. Você já condicionou o seu esmalte, agora chegou a hora de condicionar a sua dentina com um primer acídico. Ao mesmo tempo que esse primer acídico modifica e infiltra na esmeeleira, ele prepara isso para a ação do bonde posterior. Como que você vai passar esse primer acídico? Um esfregaço ativo de pelo menos 20 segundos em toda a sua dentina, pelo menos e no mínimo 2 camadas. 2 camadas generosas até. Vai esfregar muito bem esse primer e o excesso de primer você vai sugar de novo com uma cânula endodôntica e vai praticamente tirar quase tudo. Sugou, vai jogar um ar levemente nessa dentina para você evaporar o resto de solvente que ficou ali presente naquele primer. E só então você promove a ação do seu bonde. Então você vai espalhar o bonde do esmalte para dentro da dentina. Agora você não vai fazer um esfregaço ativo, você vai só pincelar esse bonde em cima da estrutura dental e o excesso de bonde você vai também sugar com uma cânula endodôntica. Esse sistema adesivo ele não tem muita carga no bonde, então principalmente no fundo de cavidade, aqueles ângulos diedros e triedros que ficarem com excesso de bonde, eles podem fadigar, pode fraturar antes, porque eles não têm carga para receber esforço mastigatório. Então por isso é interessante você sugar esse excesso de bonde com uma cânula endodôntica. Tá? Ou até mesmo passar um microbrush, um microaplicador seco no fundo dessa cavidade e você promove a remoção desse excesso de bonde e só então você vai promover a fotoativação do seu sistema, tá bom? Então, promoveu a fotoativação do seu sistema, começou a restauração? Não, muita calma. Fotoativou o sistema adesivo, você vai esperar 5 minutos. E você está se pensando, você está doido, André, eu vou esperar 5 minutos, por quê? Eu te conto por quê. Quando você faz a fotoativação do sistema adesivo, de 2 a 3 minutos iniciais, você tem uma maior concentração de estresse de polimerização em cima daquela estrutura. Então, quando você espera esse tempo, 5 minutos, é o ideal para você dissipar e melhorar esse estresse de contração. A literatura fala que após os 5 minutos você tem uma queda de 90% desse estresse de contração. Isso significa o quê? Que você aplicou o seu bonde, que é a parte mais sensível do seu sistema de restauração. Lembra aquele comparativo que a gente fez com um prédio sendo construído na areia da praia e numa terra socada, bem compactada e bem firme? Aqui é a mesma coisa. Então você fez a parte mais sensível, que é a aplicação do seu sistema adesivo, esperou 5 minutos para aquele MDP presente no primer e no bonde fazer uma interação com a sua dentina e com o seu esmalte, vai ter uma maturação dessa camada híbrida e aí sim você vai promover a aplicação da resina composta, aquela que você escolher. Tá? Então, esse processo dentro do sistema de restauração, a literatura chama como decoupling with time, ou seja, desacople com o tempo. Quando você espera esse tempo, você dissipa essas forças de tensão de contração e melhora o prognóstico da sua restauração. Lembra, a parte mais crítica da tua restauração numa classe 2 é aquela tua caixa gengival profunda, subgengival, onde é difícil de chegar à luz, onde é difícil de você cunhar, difícil de você enxergar a borda. Então é ali que você tem que tomar cuidado. Então é ali que esse sistema vai agir, vai melhorar o seu sistema adesivo e melhorar a sua restauração. Tá bom? Então aqui é o que eu estou falando para você, ó, a camada híbrida ela precisa desse tempo para maturar e resistir a esse estresse de contração depois da resina composta. Então aplica o seu sistema adesivo e espere esses 5 minutos. O que você faz nesses 5 minutos? Cruza o braço? Não! Nesses 5 minutos que você está esperando, você está arrumando a sua bancada, está separando o sistema de cunha e de matriz. Então os 5 minutos eu garanto para você vai passar rápido e você vai ter uma melhora muito grande na sua restauração. O paciente vai te relatar isso, vai falar que ó, não sentiu dor nenhuma, não sentiu nenhum tipo de incômodo. Então faça esses 5 minutos e você vai ver como isso vai ser proveitoso para a sua restauração.
Bom, então nessa segunda parte da aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre fotoativação. Não adianta nada você ter um bom sistema adesivo, trabalhar com boas resinas, só que o seu aparelho fotoativador é ruim ou você não entende como que o processo de fotoativação acontece. Então, por isso, nós vamos falar um pouquinho sobre fotoativação agora. Já é de longa data que a gente sabe que os 3 melhores aparelhos disponíveis no mercado odontológico para fazer a fotoativação são esses daqui: o Valo da Ultradent, o Elipar da 3M e o Blueface da Ivoclar. São os 3 melhores aparelhos por uma série de fatores que a gente vai conversar nesse decorrer dessa metade da aula, tá bom? Então, para eu considerar um bom aparelho fotoativador, eu tenho 3 características muito importantes, que são essas que estão aparecendo aqui para você. Eu tenho que ter boa potência, boa irradiância e boa colimação. São esses 3 fatores que fazem com que o meu aparelho seja um bom aparelho fotoativador. Potência é aquilo que o fabricante te fala. Então você vai comprar o aparelho, vai lá na embalagem e ele vai te falar: ó, forneço tanto de energia. Isso é a potência desse aparelho. Agora, irradiância é o quanto de energia que sai na ponta do aparelho, que é diferente do quanto que o teu fabricante fala que sai. Porque eu tenho uma série de fatores que alteram essa irradiância e aí a gente vai conversar um pouquinho mais no decorrer da aula, mas são coisas distintas: potência e irradiância. E ter boa colimação. Boa colimação é aquela luz bem fechadinha, como se fosse uma lanterna. Você pega uma lanterna e você mira ela na parede, ela vai abrir o feixe. Conforme você vai aproximando, aquele feixe de luz vai coincidindo e vai juntando, agrupando no mesmo ponto. Isso é colimação, tá bom? Então, a principal característica de um bom fotoativador, um aparelho fotoativador, é ter irradiância, uma boa irradiância. O que é irradiância? É a potência que o teu fabricante fala, dividido pela área da ponteira do teu aparelho. E aí a gente consegue perceber que quanto maior a área de ponteira, melhor a irradiância. Por isso aparelhos como, por exemplo, o Valo, eles saem na frente, porque eles conseguem uma boa potência e tem uma área muito grande, então eles entregam uma irradiância muito boa. Por isso que ele é tido como um dos melhores fotoativadores disponíveis no mercado. E você está pensando assim: bom, mas ele é muito caro. Realmente ele é caro. Hoje o Valo deve estar em torno de uns R$8.000 mais ou menos. E a tendência é que isso vá subindo por conta até do dólar. E aí você fala assim: bom, eu não tenho tanto para investir num aparelho fotoativador assim. Eu não tenho R$8.000 para investir num Valo. E agora? Eu não posso mais fazer restauração? Pode. Por exemplo, um aparelho alternativo com bom custo-benefício seria o Radi, da SDI, o Radical. Mas você tem que entender as limitações desse aparelho. Ele vai fotoativar sua resina? Vai, mas ele tem algumas limitações que é importante que você entenda isso. Então, para você entender, eu trouxe essa imagem aqui para você. É uma fotografia mostrando diversos tipos de aparelhos fotoativadores disparados, né? Estão ativados, estão ligados através de uma proteção laranja para você conseguir ver como que essa luz ela se dissipa. Vamos se concentrar nesses últimos 2, que seriam o Radi e o Valo. Então o F seria o Radi e o E seria o Valo. Então você consegue observar só por essa foto a profundidade que chega o feixe de luz do teu Valo. Você vê que é muito maior do que a luz que o Radi emite em profundidade. E você percebe o que também? Que a luz do Radi ela é mais aberta, a luz do Valo ela é um pouco mais fechada. Isso que eu chamo de colimação. Então, quanto mais fechado for essa luz, mais colimada for essa luz, mais profunda ela vai ser, maior a profundidade você vai poder atingir. Então, isso é importante, você ter um aparelho com uma boa colimação. E aí está a diferença do Valo no mercado. Ele tem uma lente especial desenhada para isso, que faz com que a tua energia com essa luz ela seja bem colimada. Isso é o diferencial dele
no mercado, por isso que a luz dele é tão colimada, tão forte. Então eu trouxe esse gráfico para você poder entender um pouquinho a irradiância dividido pela sua distância. Então o que a gente consegue perceber nesse gráfico? Ó? Conforme você vai afastando a ponteira do teu objeto, ou seja, vai afastando a ponteira da superfície da resina, você vai perdendo em irradiância. Você vai ter que gerar mais irradiância para entregar aquela mesma energia. Mas vamos de novo comparar radii e valo. Vamos pegar aqui só os dois, radii e valo. Radii é esse traço vermelho e valo é o traço preto. Então aqui, se você observar, quando eu estou a 0 milímetros de distância, ou seja, o teu aparelho fotoativador está encostado na superfície da resina, os dois partem mais ou menos da mesma irradiância. O valo um pouquinho maior, em torno de 1500, o radii em torno de 1200, mas todos partem com uma irradiância muito boa. À medida que eu vou afastando essa ponteira da superfície da resina, eu afasto 4 milímetros, o meu valo ele saiu de 1500, ele está próximo de 1000 de irradiância, enquanto que o teu radii chegou a perto de 500. O que isso significa? Se você voltar na memória, na sua graduação, o teu professor de dentística ele falava o seguinte: você precisa de 400 miliwatts por centímetro quadrado de irradiância para você fazer a fotoativação, para fazer a conversão das cadeias monoméricas em polímero. Então você precisa entregar 400. A 4 milímetros de distância, o teu radii está entregando 500, ou seja, ele está naquele limite de fotoconverter, de fotoativar a tua resina composta. Quando você afasta ainda mais, você está chegando em 8 milímetros, o teu valo ele está entregando um pouquinho acima dos 500, talvez em torno ali de uns 600 a 700, enquanto o teu radii despencou e está para baixo de 500, para baixo de 400 com certeza absoluta. O que significa isso daí? Que com aqueles 20 segundos que o fabricante te fala para fazer a ativação da tua resina composta a 8 milímetros de distância, ou seja, aqui no gráfico, você não vai conseguir converter a resina composta, você não vai conseguir fotoativar, polimerizar de maneira correta essa resina. Mas você vai pegar o explorador, bate o explorador na resina e fala assim: ah, tá duro. Duro é diferente de fotoativado, duro é diferente de convertido. Então aí está muito ruim a situação. E é por isso que o teu paciente volta. Uma restauração que era para durar muito tempo, ele volta. E ele vai voltar. E você vai ter que substituir essa restauração. E no teu consultório, o que gera maior gasto não é a resina, não é o sistema adesivo, não é o fotoativador. O que gera maior gasto no teu consultório, com certeza absoluta, é sua hora clínica. E repetir uma restauração é não ganhar dinheiro. Ninguém quer repetir procedimento. Você não vai cobrar do teu paciente de novo uma restauração que você fez errado, que deu errado. Você vai ter que fazer de novo essa restauração da maneira correta. E aí você perde dinheiro. Então, não é legal você fazer isso, repetir procedimentos. Quanto mais repetição de procedimentos, menos você está ganhando. Eu trouxe um outro gráfico de um outro trabalho para você dar uma analisada comigo. Esse gráfico está medindo distância e tempo, ou seja, se você afasta a ponteira do teu fotoativador da superfície da resina, você está entregando menos irradiância, ok? Beleza. Como que você pode corrigir isso daí? Como que você corrige a baixa irradiância? Você aumenta o seu tempo. Então esse gráfico aqui está falando isso para você, ó. Então percebe, quando você está a 0 milímetros, ou seja, de novo, o teu aparelho fotoativador está encostado na superfície da tua resina, você precisa daquele padrão que a empresa te fala, 20 segundos para fazer a fotoconversão. O primeiro aparelho, esse Optilux, é uma luz halógena. Aquelas primeiras luzes que surgiram, aquela pistolinha, então a gente não usa mais, mas é a título de comparação. As outras todas são LEDs já. Então você vê que a 0 milímetros de distância, todas elas entregam a conversão para a tua resina, todos abaixo de 20 segundos.
afastou um pouquinho essa ponteira e atingiu 4 milímetros de distância, você já começa a ver que você aumenta o tempo de fotoativação. Então você precisa de um pouquinho mais de tempo para fazer aquela fotoativação, não mais aqueles 20 segundos, talvez um pouquinho mais. Afastou um pouco mais ainda lá, afastou 8 milímetros, todos os fotoativadores precisam de mais tempo, ou seja, se a tua restauração é uma cavidade profunda, aquela classe 2, onde a caixa proximal é profunda, provavelmente 20 segundos ou 40 segundos de fotoativação não vão ser suficientes. Você vai ter que entregar mais tempo, vai ter que fotoativar por mais tempo, a depender ainda do seu aparelho. Vamos comparar de novo Radi e Valo. Valo no modo standard. É aquele modo da potência mais baixa, a radiância mais baixa dele. Percebe que quando eu estou a 8 milímetros de distância, o seu Radi ele precisa de quase 1 minuto e meio de fotoativação por incremento, enquanto o seu Valo ainda está embaixo de 40 segundos. Então essa é a diferença dos aparelhos. Não é que o Radi seja um mau aparelho. Ele é bom, só que você tem que entender a limitação dele. Qual que é a limitação dele? A irradiância e a colimação. Como que você compensa isso nele? Fazendo uma maior fotoativação, aumentando esse tempo de fotoativação. Porque quando você pega uma cavidade profunda como essa, você vai ter que fazer uma fotoativação com mais cuidado, vai ter que despender de mais tempo. Lembre, o que gera maior gasto no teu consultório é ter que repetir esse procedimento, fazer isso aí de novo. E o paciente vai voltar, ele vai reclamar com você. Ele vai falar que quando ele morde, está dando sensibilidade, quando ele passa o fio dental, está meio estranho, está enroscando. Então, entregue uma restauração boa de primeira. Então, faça a fotoativação como ela deve ser. Aumente esse tempo de fotoativação. E aí você vai conseguir fazer a conversão completa desse monômero em polímero. Outra coisa que você precisa levar em consideração também, não adianta então também gastar dinheiro comprando um Valo se você também não sabe fazer a ativação correta dele. Não é porque ele entrega muita irradiância, tem uma potência boa, uma boa irradiância, colimação boa, que ele vai resolver todos os problemas. O posicionamento dele também é interessante. O posicionamento correto desse aparelho fotoativador faz toda a diferença. Percebe quando eu tenho um dente muito amplo ou uma cavidade muito extensa, uma MOD muito extensa e a ponteira do teu fotoativador é muito pequena, você não consegue ter uma conversão em toda essa cavidade. Então logo você vai precisar fazer 2 ou 3 disparos de luz nessa mesma cavidade. Então você trabalha, por exemplo, com uma MOD e o teu fotoativador tem uma cabeça bem pequenininha, provavelmente você vai precisar fazer a fotoativação da caixa mesial, 1 minuto e meio, da caixa distal mais 1 minuto e meio, talvez da parte central da tua restauração mais 1 minuto e meio. Então isso consome um pouco mais de tempo. Se você trabalha com um aparelho grande, Valo Gran, por exemplo, uma cabeça grande em torno de 12 milímetros, talvez você possa fazer isso com um único disparo, um único posicionamento, uma única vez, 40 segundos e faça a conversão total, ok? E um outro ponto importante também, bons aparelhos fotoativadores, eles entregam energia por igual ao longo da sua ponta inteira. Esse gráfico mostra isso pra gente. O gráfico que está mais à sua esquerda, você vai perceber que é uma cor uniforme em toda a superfície. O que significa isso? Significa que ao longo de toda a ponta ativa do seu aparelho fotoativador, ele está entregando a mesma intensidade de radiância. Então você consegue converter a resina por igual ao longo de toda a superfície do aparelho fotoativador. O gráfico que está mais à sua direita, você percebe que tem um monte de cor. O que isso significa? Repare o centro desse gráfico, o centro está bem escuro, ou seja, está em torno aí de 4.000, 4.500 miliwatts por centímetro quadrado de irradiância. Significa que o meio desse aparelho está entregando uma irradiância muito alta, mas a periferia está entregando uma irradiância muito baixa. Então, você acha que está fazendo uma fotoativação de maneira eficiente com esse tipo de aparelho, mas você não está.
Então a gente tem que procurar sempre bons aparelhos fotoativadores que entregam, como esse gráfico aqui da sua esquerda, que entregam uma mesma energia em toda a superfície de maneira igual. Isso seria o nosso ideal. Então não basta você só comprar um bom aparelho fotoativador e esperar que ele faça um milagre. Você precisa saber utilizar esse aparelho fotoativador. Você precisa extrair dele o melhor que ele pode oferecer. Mesmo que ele não seja o mais caro, você tem que saber extrair o melhor possível desse aparelho fotoativador. Bom, então a gente chega à terceira parte da nossa aula. Nesse pedaço da aula eu vou falar um pouquinho para você sobre caixa proximal. Eu tenho certeza que já aconteceu isso com você, porque já aconteceu isso comigo. O paciente chega no consultório, você faz a restauração, o paciente volta reclamando que, doutor, eu passo o fio dental e ele está enroscando lá embaixo. E aí você olha clinicamente e a restauração está boa, o ponto de contato está ok. Aí você fala, vou passar uma lixa para tirar essa interferência. Passa a lixa, abre o ponto de contato. Então, eu vou mostrar aqui algumas estratégias para você utilizar para que isso não aconteça mais. Para você fazer um bom ponto de contato efetivo, que o paciente passe fio dental, que isso não desfie e que ainda promova uma pressão no dente vizinho. Então, eu vou passar uma série de detalhes que você vai poder aplicar isso no seu dia a dia. Para ilustrar isso, eu vou te mostrar esse caso clínico. Então aqui o paciente chegou no teu consultório, você vai fazer a remoção desse curativo endodôntico, que é um dente que tratou o canal, fez um tratamento endodôntico, colocou um selamento e ele voltou para você fazer a tua restauração. Então, no ato da remoção da restauração, ele ficou dessa forma. Então, observa que eu tenho uma abertura de istmo que é grande. Então, aqui já estava indicando, eu poderia estar utilizando uma técnica indireta, por exemplo, mas é aquela história, a técnica direta ou indireta, a resina composta, o limite é o operador. No caso, eu me senti seguro em fazer de forma direta. Então, mesmo com um istmo grande desse jeito, a gente vai começar a fazer essa restauração de forma direta. Então, aqui é uma vista por sagital para você ver a abertura desse ponto de contato. Então, você vê o istmo muito grande. Depois que a gente promoveu a remoção da restauração antiga, do tecido cariado, que seja, a gente vai fazer o preparo dessa dentina. Então, o preparo dessa dentina envolve, além de um jateamento com óxido de alumínio, se você tiver isso no seu consultório vai ser excelente, se você não tiver, tudo bem. Mas é um passo que te dá um plus a mais na tua restauração. Então, o próximo passo que eu vou fazer é a confecção de um bisel. Opa, peraí, bisel? Sim, bisel. Você não está escutando errado. Eu lembro muito bem quando eu fazia a graduação dos professores falarem de bisel só para dentes anteriores. Não faça bisel em posterior. E aí você fica pensando, mas por que não pode fazer bisel em posterior? Bom, a ideia de se não fazer bisel em posterior vem da restauração em amálgama. Não é um material adesivo que, se ela ficasse fininha, ela ia fraturar. Então, por isso, não podia ser feito um bisel. Faria só um cavo superficial em ângulo de 90 graus. Na restauração em resina composta é o contrário, é uma restauração adesiva, então você pode fazer um bisel e a literatura ainda mostra isso para você, o porquê que você faz o bisel. Então você faz o bisel, além de melhorar a questão estética, essa união dente-restauração, você melhora a exposição dos prismas de esmalte e você potencializa a sua adesão. Então, mesmo em restaurações posteriores, nós acabamos indicando a confecção desse bisel, beleza? Próximo passo, então, é a escolha da sua cunha e do sistema de matriz. Nós temos alguns tipos de cunha disponíveis no mercado. O primeiro tipo que eu quero te mostrar é esse, cunhas elásticas. Em algum momento isso surgiu e falavam para você assim, é muito bom, é fácil de colocar. Quase isso. Ela é fácil de se instalar e a ideia dela é que, através dessas 3 cores, cada uma te entrega uma pressão diferente na região cervical. Mas ela não funciona muito bem para vedar
a matriz na região cervical. Então eu acabo utilizando muito esse tipo de cunha para fazer o travamento do lençol de borracha sem uso de grampo. Para isso ela é excelente. Então, se você tem essa cunha no teu consultório, não jogue fora, use para travar o lençol de borracha. Ela é excelente, beleza? Um outro tipo de cunha que surgiu em algum momento da nossa odontologia eram as cunhas que eles chamavam de cunhas reflexivas. A ideia era a seguinte: instala a cunha no dente e através da reflexão dessa cunha a luz do fotoativador chegaria próximo à parede gengival e promoveria a fotoativação. Mais tarde descobriu-se que ela não transmite esse tipo de luz. E o pior de tudo, ela é muito rígida e você não consegue individualizar para cada caso. Então ela acabou caindo no desuso. Eu particularmente nunca utilizei esse tipo de cunha na minha rotina clínica, mas eu já vi isso na faculdade, mas ela não funciona. Talvez a cunha que você tenha contato há mais tempo é essa cunha de madeira. É uma cunha muito boa, muito efetiva. Primeiro você percebe que ela tem diversos tamanhos. O que a gente acaba observando muito nos nossos cursos é o aluno utilizar uma única cunha para tudo. Ele tem só um modelo, ou é o número 1, ou é o número 2, ou é o número 3, e ele quer fazer o cunhamento de tudo com aquilo. Não vai funcionar, você vai passar nervoso. Você tem diversos tamanhos, 5 tamanhos para diversos tipos de espaço interdental. Não é que o número 1 seja direcionado para espaços entre caninos e pré-molares, não é isso. O número 1, uma cunha pequena, é destinada para aquele espaço interdental que é mais pequeno, mais estreito, mais miudinho. A número 2 para um pouquinho maior e assim vai indo. O grande ponto positivo desse tipo de cunha é que você consegue otimizar ela de acordo com o seu caso clínico. Então, através de ou uma lâmina de bisturi ou um disco de Soflex, você consegue individualizar essa cunha. Então, você consegue uma adaptação perfeita no seu ponto de contato. Você pressiona a matriz na região que ela mais precisa ser pressionada, que é no fundo de cavidade, no fundo da sua caixa proximal. E isso gera restaurações com um bom ponto de contato, isso é muito bom. Além disso, como ela é madeira, ela acaba absorvendo água, então ela acaba inchando e pressionando ainda mais essa cunha, essa matriz na posição que ela deve ficar. Então isso acaba contribuindo um pouco ainda para você ter esse ponto de contato bem ajustado. Então você utiliza esse tipo de cunha com esse tipo de grampo aqui. É o sistema mais simples de grampos e cunhas e matrizes que nós temos para a restauração classe 2. Então você tem 3 cunhas, você tem 3 tipos de matriz diferentes, uma pequenininha, uma média e uma com prolongamento, e você tem um grampo simples. O que a gente também observa nos nossos cursos que os alunos mais erram? Posicionamento dessa matriz metálica. Então aqui nesse exemplo eu tenho uma cavidade preparada, a gente está vendo isso de corte sagital, ou seja, de lado, e eu vou fazer a introdução da minha matriz. Quando você introduz a matriz com essa parte côncava voltada para a gengival, para baixo, percebe que você abre um espaço, um gap entre a matriz e o seu dente. Por aquele gap vai extravasar o seu sistema adesivo, vai extravasar a resina composta. É ali que o paciente passa o fio dental e ele enrosca. E ele vai chegar no teu consultório e falar: doutor, o ponto de contato até que ficou legal, mas quando eu puxo o fio dental para cima ele esgarça, quebra, ele rompe. E aí você não sabe muito bem o que fazer. E ali você não consegue acesso, nem com bisturi, nem com broca. Se você passar lixa, você abre o ponto de contato e não resolve aquele gap. Então, não coloque a cunha e a matriz nessa posição. Coloque na posição certa, ou seja, a parte côncava voltada para a oclusal. Dessa maneira, você veda completamente o fundo da cavidade, o fundo da sua caixa proximal, e aí você consegue fazer a instalação da cunha. E a cunha também tem uma posição correta que otimiza o funcionamento dela. Ó. Se você reparar, se você olhar ela bem de frente, ela parece um triângulo.
A base desse triângulo deve ser voltada para a sua gengival. Por quê? Porque esse é o desenho da sua papila, do seu espaço interdental. Dessa maneira você pressiona a matriz na região mais profunda e promove esse contato, esse ponto de contato de maneira suave. E aí você consegue um contato de maneira efetiva. Só que tem um porém, eu quero que você olhe um pouquinho para esse caso. Quem nunca passou por isso? Instalou a matriz, colocou a cunha, a hora que você leva o grampo na boca do paciente, o grampo sai pulando. Você assusta e o paciente também assusta, faz um barulhão. Ou se esse grampo não pula, você percebe que ele estrangula essa parede, essa cunha e essa matriz. E aí fica como nessa imagem. E a hora que você confecciona a sua restauração, tira a cunha e a matriz de posição, você vê que o ponto de contato não ficou legal. Por quê? Porque a força que esse grampo exerce nessa matriz com um istmo um pouquinho maior, ela é muito grande e a tendência é estrangular, é fechar esse grampo. Pensando nisso, para solucionar esse tipo de problema, a indústria lançou a evolução desse sistema de matriz simplificado. Essa matriz que eles chamam de Unimatrix R, por exemplo, da TDV. Ele tem um triângulo de silicone que você encaixa nas pontas desse grampo, justamente para ele parar nas paredes proximais e não estrangular a sua matriz. É um sistema muito efetivo, é muito melhor do que uma matriz e um grampo de sistemas convencionais simplificados. Um outro sistema de matriz que você pode utilizar, que é excelente, é o da Dentsply Sirona, a Palodent V3. É composta de 2 tipos de anéis diferentes, com pressões diferentes para cada tipo de istmo. Você percebe que a cabeça desse grampo é uma cabeça ativa, grande, que impede que esse grampo estrangule a passagem da matriz. E nós temos matrizes muito finas, são 4 tipos de matrizes, alturas diferentes, para profundidades diferentes de caixa proximal, e ela é bem fina, bem fina, bem fina. E você percebe que o abraçamento dela ao longo do istmo é grande. Ó. Aqui é um comparativo nessas duas fotos de uma matriz da Palodent e de uma matriz do sistema da Unimatrix da TDV. Você vê que a Palodent ele tem um abraçamento maior, é uma matriz maior, mais robusta, então eu consigo trabalhar com istmos maiores. É um sistema muito interessante. A Polidentia também tem um sistema de matriz que é muito interessante. A Quinelato tem a representação aqui no Brasil, então eles importam isso, é um sistema de matriz da Suíça. Tem desde a matriz que você não precisa de grampo, de porta-grampo para levar isso na boca, você consegue com o seu próprio dedo, até uma matriz convencional que você precisa do porta-grampo. É também um excelente sistema de matriz. Você viu que eu te mostrei aqui 3 ou 4 opções que você pode lançar mão no seu dia a dia clínico e ter resultados muito positivos, muito bons. Então, vamos voltar para o nosso caso clínico aqui. Então, aqui eu instalei o meu sistema de matriz e de cunha. Eu quero que você dê uma olhadinha nessa foto por proximal também. Depois que você fizer a instalação desse conjunto, você vai pegar uma espátula e você vai brunir essa matriz de encontro ao seu dente vizinho. Dessa forma você vai melhorar a adaptação dessa matriz e vai ter um ponto de contato bem junto, bem efetivo. Não vai ter aquele negócio de passar o fio dental e ele entrar com uma certa frouxidão. Vai entrar bem justo, você vai ter um ponto de contato bem efetivo. E numa vista por vestibular, eu quero que você repare como que esse grampo trabalha. Que ela tem uma abertura e por aqui eu consigo passar a minha cunha. Então a cunha ela não fica estrangulada, não fica sobreposta ao grampo, ela fica dentro do seu grampo. Então ela não corre risco de fraturar, de quebrar ou desalojar lá dentro. Fica um sistema muito efetivo. Então, para a construção desse ponto de contato, uma outra dica que eu posso te dar, que é bem efetiva, é como aqui na foto. Antes de você começar a construir o ponto de contato com a resina convencional, você vai jogar uma camadinha muito fina, 0,5 milímetros, lá no fundo da cavidade de resina Flow. Não vai polimerizar essa resina Flow. Então vai injetar a resina Flow e aí sim você entra com a sua resina composta convencional e pressiona isso de encontro à parede
da matriz e do fundo da sua cavidade. Essa resina flow, ela vai escoar e vai preencher possíveis gaps que a tua resina convencional deixa. É um sistema bem legal, bem efetivo e é bem fácil de se trabalhar. Pouquinha resina flow, 0,5 milímetros, é quase nada de flow. E aí você entra com a sua resina convencional. E aí sim você ajeita a resina convencional e aí você faz a fotoativação. Eu gosto de trabalhar sempre com metade e metade. Então eu faço a metade palatina, depois eu faço a metade vestibular. E aí esse aqui é o resultado. Como outro parâmetro para a construção desse ponto de contato, você vai observar a crista marginal do dente vizinho. É ele que vai ditar a altura dessa quantidade de resina. Ele que vai ditar para você o quanto que você eleva a tua resina composta, para evitar que você tenha ajuste de contato prematuro naquela região. Então aqui o nosso ponto de contato já está feito. Então primeiro eu trabalho numa metade, eu fiz a distal, depois eu faço a mesial da mesma maneira. E aí sim eu consigo levantar todo o restante do dente. Então eu transformei uma cavidade complexa numa cavidade simples. Antes o que era uma classe 2 MOD, agora é uma classe 1 oclusal, muito simples de ser restaurado. Agora o meu ponto de contato está pronto, eu não tenho mais que me preocupar com isso. Aqui para você então a altura que eu estava te falando, ó, a altura da crista marginal no dente vizinho é a altura da crista marginal que você vai fazer a sua resina composta e depois você vai preencher o restante da cavidade pela técnica que você julgar mais apropriado. Então aqui o nosso dente está pronto para sofrer os processos de acabamento e polimento. Então aqui a restauração é imediatamente pós-conclusão. Então, o último pedaço da nossa aula, eu vou falar um pouquinho para você sobre o acabamento e o polimento dessas resinas compostas. Quando você pensa em acabamento, a gente fala que o melhor acabamento que você pode dar na sua resina composta é com broca multilaminada. Ela, ao invés de riscar a resina, ela vai só desgastar, ela promove, ela tira como se fosse uma lasca da sua resina. E quando você vai fazer o pré-polimento e o polimento final, isso fica facilitado. Então, o uso de brocas multilaminadas 12 lâminas é indicado nessa situação. Aqui também você precisa tomar cuidado e ficar atento ao ajuste oclusal. Porque o que acontece, o que a gente faz como rotina? Termina a restauração, coloca um carbono na boca do nosso paciente, normalmente é aquele carbono pequenininho que você corta em 4 ou 5 pedaços a tira que vem, manda ele morder, vê o ponto que está marcando mais, ajusta ali e pronto, acabou o seu ajuste oclusal. Como que você deve fazer um bom ajuste oclusal? Primeiro que o carbono ele deve ser grande, deve ser aquela tira toda. Por quê? Porque você tem que olhar para todos os outros dentes e ver se todos aqueles outros dentes também estão tendo contato oclusal. Então o teu primeiro ajuste deve ser o MH, com o carbono grande. Ajusta a interferência em MH, vê se o teu paciente está confortável naquela situação e depois você pede para ele escorregar o queixo de um lado e de outro. Mas você mostra para ele, porque se você pedir para ele escorrega o queixo para o lado, ele vai fazer assim, ó. Pro outro. Ele leva a cabeça, então você tira a sua máscara e fala, escorrega o queixo para o lado e você mostra esse movimento de lateralidade e pede para ele fazer para a direita e para a esquerda e testa para ver se está tudo certo, se não está tendo nenhuma interferência e faça a protrusiva. Ah, mas é uma restauração posterior, não tem importância, você precisa fazer ele escorregar esse queixo para a protrusiva porque você não pode ter contato ali. Então testa MH primeiro, depois lateralidade e depois a protrusiva, beleza? O ponto de contato, aquele ângulo da crista proximal, você vai fazer o acabamento com discos de lixa. Pode ser o Soflex, pode ser esses OptiDiscs da Care, são todos excelentes. Você vai trabalhar da maior granulometria para menor, ou seja, da cor mais escura para a cor mais clara. Só que você não vai entrar, esse disco ele não entra no seu ponto de contato, ele só arredonda a crista marginal. Porque o teu ponto de contato, se você fez ele da maneira como eu te falei nessa aula, se você fez ele de maneira correta,
nem lixa você precisa passar ali, porque o melhor polimento e acabamento que você possa ter nesse ponto de contato é o contato da tua resina com a matriz metálica. E isso a literatura já mostra pra gente, tem inúmeros artigos falando sobre isso, que o melhor polimento é a resina em contato com a tira metálica ou a tira de polietileno. Então, o disco de lixa você só usa para fazer esse arredondamento da tua crista marginal. Para você fazer o pré-polimento da tua resina, o acabamento final e o pré-polimento, a gente indica muito essas borrachas. A gente gosta muito na nossa equipe de trabalhar com borrachas de múltiplos passos. Nós não gostamos daquelas borrachas de um passo único que trabalham com pressão de mão. Coloca a pressão, você desgasta, tira a pressão, você dá polimento. A gente acha que não é muito efetivo, que a literatura dá respaldo para isso. Ela mostra vários trabalhos mostrando que borrachas de múltiplos passos, elas têm algumas vantagens em cima de passos únicos. Então, esses dois tipos de borrachas são as borrachas que nós recomendamos. A DIF da Ultradent ele tem um bom custo-benefício, não são borrachas caras e são borrachas muito boas para você fazer esse pré-polimento e o polimento final. Já a da Cosmident é uma excelente borracha, só que o custo dela acaba sendo um pouquinho alto, mas ela tem um polimento fantástico. Então são dois sistemas que nós acabamos indicando que são muito bons. E para você dar aquele brilho final, como etapa final de restauração, nós gostamos muito dessas borrachas espiraladas. Tem a Eve, tem a da Soflex, a American Burst tem também essa sequência de borrachas espiraladas. Qualquer marca é efetiva e você consegue um alto brilho. Vai ser muito bom você acabar a tua restauração, o teu polimento com esse tipo de sistema. Você evita que fica aquela restauração meio manchada, que ela se desgaste com uma certa facilidade, que o paciente fique incomodado e fala: doutor, ficou bom, a mordida está boa, mas eu passo a língua, ainda está um pouquinho áspero, isso vai incomodar o paciente. Então, terminando a tua restauração com essas duas borrachas aqui, tá perfeito. Você vai ver que vai alcançar um brilho, um polimento muito fácil. Como medida extra ainda, você pode utilizar a pasta de polimento. Nós da Stratificare, nós não recomendamos, nós não gostamos de pasta de polimento para dente posterior, porque ela entra nos sulcos e é difícil de você tirar. Se você tiver um sulco que não está muito bem vedado, você acaba parando essa pasta de polimento ali. Mas elas existem, são efetivas, são muito boas. Tanto a Enamelize da Cosmident quanto a Diamond Polish da Ultradent são excelentes pastas. E o grande X da coisa, o grande diferencial é o que esse trabalho traz para a gente. Ele fala o seguinte, que você deve trabalhar com irrigação constante e pouca pressão. E isso faz com que a sua restauração fique com um bom acabamento e um bom polimento. Sempre irrigado e com pouca pressão. Pelo menos 40 segundos de polimento em cada face, em cada cúspide, por exemplo. E aí sim você vai ter um polimento muito bom. Então, aqui o nosso caso clínico, ele já está na fase de acabamento. Eu já fiz todo o meu ajuste oclusal, lembra? MH, lateralidade direita e esquerda e protrusiva. Então aqui já está pronto para eu iniciar o pré-polimento e o polimento final, seguindo aquelas borrachas de múltiplos passos, seguindo os discos com a maior para menor granulometria e depois aplicando as borrachas espiraladas por último, nós temos esse resultado final. Aqui numa vista de proximal, você consegue ver que fica bem natural a integração entre resina e todo o restante do elemento. Então aqui o paciente está muito satisfeito. Não enrosca o fio dental, a oclusão está bem ajustada, ele pode comer com tranquilidade. Então isso mostra que é possível sim restaurar dentes com istmo grande, dentes que você olha e fala assim, nossa, acho que isso daqui vai ser indireto, vai ter que ser corona. Não, de repente você consegue salvar com uma restauração de resina composta direta, de forma muito simples, muito tranquila, seguindo um passo a passo. Tudo existe protocolo. Seguindo o protocolo você tem sucesso no seu tratamento e consegue entregar isso para o seu paciente.
Então, para a gente abordar e finalizar essa aula, a gente passou por 4 pontos que nós julgamos importantes para você prestar atenção na hora que confecciona essas restaurações. Então, o primeiro ponto que a gente abordou é sobre os sistemas adesivos. Opte sempre por sistemas adesivos padrão ouro, os Gold Standard. São um pouco mais caros, o investimento inicial é um pouquinho maior, mas eu te garanto que vai valer a pena, que o seu paciente vai se beneficiar com isso. Zero sensibilidade, sem problema de descolamento de restauração, fácil aplicação, amplo respaldo da literatura. Então, opte sempre por padrões ouro, Gold Standard da literatura. Esse é o principal ponto dessa aula. Quando a gente fala de fotoativação, você deve tomar cuidado com aqueles pontos que a gente frisou. Um bom posicionamento do teu aparelho fotoativador, o tempo de ativação dessa resina composta. Nada adianta então você ter um ótimo aparelho como, por exemplo, o Valo, só que você não segue esses cuidados, você posiciona ele de maneira inadequada, aciona ele de maneira inadequada. Então, os 2 pontos fundamentais é bom posicionamento desse aparelho e tempo rigoroso de fotoativação. Lembre-se, não existe superpolimerização, isso não causa prejuízo nenhum. A subpolimerização é que causa prejuízo, onde que você acha que está duro aquela resina, mas na verdade ela não converteu completamente. Então você tem monômeros não convertidos que são tóxicos para a polpa, você tem uma baixa qualidade de interface dente-restauração, você tem problemas com a parte de oclusão, a não conversão completa desses monômeros. Então, tome cuidado com isso, é muito importante a fotoativação de uma maneira correta. O ponto de contato, então, o grande ponto central é a confecção daquele brunimento da tua matriz em direção ao dente vizinho. É ele que vai te garantir um ponto de contato justo e que o fio dental entra de maneira natural. Então, atente-se a isso, seja qual for o sistema que você trabalha de matriz. Esse é o pulo do gato quando você vai confeccionar um ponto de contato em restauração classe 2. E acabamos de falar agora, para fechar, sobre os sistemas de acabamento e polimento. Sempre siga a ordem das borrachas. Comece com borrachas de maior granulometria para aquelas de menor granulometria. Assim você vai ter uma sequência facilitada de acabamento e polimento. Eu espero que essa aula te ajude a melhorar nas restaurações classe 2. Eu fico muito feliz e muito contente de você estar comigo junto desta aula. Se você ficou ainda com alguma dúvida que eu posso te ajudar, entre em contato com os nossos canais, seja pelo Instagram da equipe Stratificare, seja pelo meu Instagram. Nós estamos totalmente à sua disposição para esclarecer a dúvida e trocar uma ideia. Eu te encontro numa próxima. Aquele abraço. Tchau!